Olá, seja bem-vindo à aula 6 do iWeb. A aula de hoje é um pouco diferente das últimas, ela é gravada, né? Mas o conteúdo de hoje ele é bem prático, assim, ele é bem. Se tiverem dúvidas, nem sempre, fiquem à vontade para mandar no e-mail do Pet ou no grupo do WhatsApp para a gente ver, ou até nos comentários do YouTube mesmo. É, A aula de hoje é basicamente sobre como criar um projeto Svelte, e a gente vai ver algumas outras coisas também. A gente vai ver como instalar o Node.js e o NPM, porque é parte de criar um projeto Svelte passa por isso. Aí eu vou aproveitar, eu já vou estar explicando isso, eu vou explicar o que é um Node.js, o que é NPM, e daí sim a gente vai iniciar o nosso projeto em Svelte. Eu vou explicar o que é Vite, que é o que a gente vai usar para fazer o nosso projeto Svelte. E eu vou mostrar algumas coisas do ambiente de desenvolvimento. É uma aula de configuração do ambiente de desenvolvimento, basicamente. Ela serve para Svelte, mas ela também é útil para front-end em geral. Então, se você em algum momento vai querer estudar React ou Next, Vue, o que for, essa aula vai ser útil para você de alguma forma. A gente vai começar basicamente vendo como instala o Node.js e o NPM. Aí eu vou passar para a tela do meu computador aqui. E é o seguinte, tem duas formas, aliás, tem várias formas de você instalar o Node.js e o NPM. Em geral, tu instala os dois juntos, tá? Eu tô falando dos dois juntos porque quando tu instala um, geralmente tu instala o outro. Eu vou mostrar primeiro pro Windows. No Windows é o seguinte, você tem esse repositório aqui, né, que é o NVM. Ele tá nessa URL aqui, NVM, Windows, NVM Windows. E basicamente você instala ele, certo? Ele tem um. Você vem bem aqui em Releases, no GitHub, aqui na direita. E tem o exe dele aqui embaixo. Então tu instala, é um instalador do Windows normal. No Linux, o que tu vai fazer? Tu vai entrar na página Node.js Download, né? A linguagem download. E aqui você tem a opção de instalar o NVM para o Linux também. Então você tem que rodar esses comandos aqui. Se você não quiser rodar os comandos, eu acho que tem como. Né, é um comando que você não conhece, enfim. Tem como instalar, se eu não me engano, com o instalador, mas eu acho que é um pouco mais difícil, não sei. Não fiz isso. Mas enfim, essa parte eu não vou mostrar porque rodar esses comandos aqui é de boa, é para funcionar direto. E no Windows é um instalador, não é para ter problema. Mas se alguém tiver problema, isso pode avisar. Aí é o seguinte, a partir do momento que você fez isso, se quiser pausar o vídeo e fazer isso, tá tudo bem? A partir de agora, a gente não tem mais diferença entre o Linux e o Windows, certo? Eu vou passar para o terminal aqui. Então vocês podem abrir o terminal aí no. Tanto faz, no Linux ou no Windows. Vamos lá, eu tô tentando regravar essa parte, mas. Seguinte. Agora que vocês instalaram o NVM, vocês podem vir no terminal de vocês. Eu tô no PowerShell do Windows. E vocês devem ter um comando novo, NVM. Tá? Eu vou ver a versão aqui. A gente tem a versão 1.2. Eu, pelo menos, tenho a versão 1.2.2 do NVM. O que a gente pode fazer o NVM? O NVM ele é o Node Version Manager. É o gerenciador de versões do Node.js, certo? Ele serve basicamente para tu instalar versões diferentes do Node.js. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é instalar uma versão do Node.js, certo? É o objetivo disso e tudo. Instalar o Node.js. Então, as versões do Node.js, ela tá atualmente no 24, certo? Se vocês quiserem passar aqui em NVM install 24, ele vai instalar a versão mais recente. Então tá aqui, ele instalou a 24.15, que é a mais recente. Vocês poderiam também escrever LTS, que baixa automaticamente a versão mais estável, recente. No meu caso, já é a 24, né? Ou vocês podem baixar uma versão antiga também. Nada impede de você baixar uma versão antiga, tipo a 19, sei lá. Aí, beleza, ele vai instalar a versão 19. E agora, se a gente rodar o comando nvm list, ele vai listar todas as versões que a gente tem instalado no nosso computador. Eu tenho, por exemplo, a 24.15, que eu acabei de baixar. A 13, que eu já tinha antes, 24.13. E a 19.9, que eu acabei de baixar também.
Se eu quiser mudar a versão que eu estou usando, eu rodo o comando nvm use e daí o número da versão. Por exemplo, 24.15. Se eu quiser usar mais recente. Ele provavelmente vai pedir acesso de administrador, certo? Então no Windows vai pedir um firme. E no Linux talvez você precise usar o sudo. Você aceita e beleza. E ele está usando agora essa versão. Tá aqui. O que é que isso significa pra gente? Isso significa que a gente tem dois comandos novos no nosso computador. A gente tem agora o comando Node. Vou rodar Node version. Eu tenho a versão aqui do Node, que é de fato Node.js. E a gente tem o comando npm, que não tá aqui, na verdade. Talvez eu tenha que reiniciar o shell. Deixa eu reiniciar ele aqui pra testar. Não. Show. Calma aí. Tá, essa versão, a versão que eu mostrei ali, tava bugada, certo? Não tinha um npm. Eu acho que não deve acontecer com você, eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Mas eu mudei de versão e beleza. Tá aqui agora o npm, né? npm version. Tá aqui a versão 11.6 do npm. Beleza. Agora a gente tem esses dois comandos. A gente vai basicamente ver o resto da aula, tá? Isso aqui foi mostrando como instala o Node e o npm para vocês. E agora eu vou voltar pro eu do futuro aí, eu do passado, na verdade, que já gravou o resto da aula, pra ensinar pra vocês o resto. Ó. Então tá aqui, eu tô no VS Code agora. Recomendo que vocês abram um editor de texto aí de vocês também, ou enfim, alguma coisa, que a gente vai escrever texto agora. E eu vou abrir o terminal do VS Code primeiro, pra mostrar pra vocês, né? Não ficar ele terminal lá. Não vou criar nenhum arquivo ainda, então eu vou. A gente vai só ver o terminal mesmo por enquanto. E é o seguinte, agora eu tô aqui, né? Eu tenho o meu Node, eu tenho o npm. Eu vou mostrar primeiro o Node, só o comando Node. Quando vocês rodam só Node, ele abre o que a gente chama de um REPL, né? É um interpretador de linha, basicamente. Então você pode vir aqui e escrever JavaScript, certo? E funciona. Eu posso só escrever JavaScript. Basicamente isso que é o comando Node. Serve para vocês testarem, por exemplo, coisas, sei lá. Eu quero fazer nova data no ano 2005. Eu nem mostrei isso, né? Mas enfim, tá aí. Criou uma data. Serve pra vocês testarem JavaScript, certo? Não é muito útil, não, mas, enfim. Não tem muita utilidade. Mas o que é importante pra gente aqui? O importante pra gente é a gente tá rodando JavaScript fora do navegador, certo? Não é um navegador. Eu tô no meu terminal. E o Node.js ele serve pra isso, basicamente. Tu consegue rodar JavaScript fora do navegador. Pra gente testar isso um pouco melhor, eu vou criar um script, de fato. Um ponto script, ponto .js, né? E vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos fazer A2 e é, vamos printar todos os números pares até 100, vai. Aliás, não precisava declarar isso aqui, né? Se for par, console.log, isso aqui aí, perdão. Aí, agora a gente tem o nosso script, o que a gente faz? A gente vem aqui no terminal, e ao invés da gente só rodar Node, a gente roda Node, só a gente passa um primeiro parâmetro pro comando, o nome do script que a gente quer rodar. AsScript.js. Vejam, eu tô no diretório atual aqui, tá? Então, vocês têm que abrir o diretório antes. Pra quem não tá muito acostumado com o terminal aí, se acostumem. Mas tá no caminho e você passa o nome do arquivo. Então, vocês vão ver aqui que ele rodou. Rodou o script. Ele printou todos os números pares até 100, né?
É 99, na verdade. E é isso que o Node.js é, basicamente. Você pode ter scripts. Você pode rodar JavaScript fora do navegador. Não é muito complicado, né? Não é muito complicado. É só. Então. A gente já sabe JavaScript. Agora a gente tá rodando JavaScript fora do navegador. O que simplifica, por exemplo, simplifica. E o document que a gente tá acostumado não existe. Então, se eu tentar vir aqui. Vou printar um. Eu vou printar dois. E antes disso eu vou tentar acessar o document. Create element. Vou tentar criar um elemento aqui. Tentar criar um link. Vai acontecer o seguinte. Aconteceu um erro. Porque document não existe fora do navegador. Eu estou fora do navegador, o objeto document não pode existir. Então, tem os detalhes aí, né? A gente está fora do navegador. Mas no Node.js é isso, certo? Agora é o seguinte. Visto o que é o Node.js, né? A gente vai ver um pouquinho melhor ainda. A gente vai ver. Assim, a gente não vai usar muito agora, porque a gente está vendo front-end. E o Node.js ele vai ser muito usado no back-end, né? Só que muitas dessas ferramentas do front-end também são feitas usando Node.js. Mas enfim. O que a gente vai ver principalmente agora é o NPM. O que é NPM? NPM é Node Package Manager. É um gerenciador de pacotes do Node.js, certo? É isso que NPM significa. O que é um gerenciador de pacotes? Para quem usa Linux, já está bem acostumado, eu acho, com um gerenciador de pacotes, que é tipo APK, apt, enfim. É um programa, uma ferramenta que você usa para gerenciar bibliotecas. No caso do Linux, para mim são programas ou pacotes, né? É o jeito que eles chamam. No nosso caso, geralmente vão ser bibliotecas. Por exemplo, o React é uma biblioteca. Então, você pode usar o NPM para baixar o React no seu projeto. A gente vai ver a primeira coisa no NPM. O NPM, de novo, a gente usa pelo terminal, né? Então, ele tem vários comandos aqui. O comando que a gente vai usar primeiro é um comando que inicia um projeto. Ele inicia um projeto de NPM, basicamente. O nome é bem simples, é npm init. Feito isso, ele vai pedir algumas informações. Ele vai falar algumas coisas aqui. A primeira informação que ele vai pedir é: qual é o nome do seu pacote? O nome ele botou pro padrão aqui vocês, eu vou botar web, projeto web. É o nome do meu pacote. É o nome do seu projeto, né, basicamente. Ele não aceita letra maiúscula. Projeto web. Ele vai pedir a versão, eu vou botar 1.0, tá tudo bem. Não vou botar descrição. Isso é o script de entrada, que é o script inicial do nosso projeto. Eu vou deixar esse index.js que ele colocou. Aliás, vou botar script.js, que é o que a gente tinha usado antes. Comando de teste a gente não vai ter, pode ignorar. Repositório do Git a gente não tem ainda. A gente não tem nenhuma palavra-chave. Autor eu vou botar o meu nome, Ito. A licença eu vou deixar. Eu vou botar em MySheet, geralmente eu boto. E ele é do tipo módulo, certo? Módulo. Depois a gente vai ver o que é isso aqui. Sim, tá tudo bem. Beleza. Feito tudo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um package.json, certo? O que é um package.json? É um arquivo .json. A gente já viu que é um JSON anteriormente, na aula 3, se eu não me engano. E ele tem informações sobre o teu projeto. Informações que são justamente as informações que a gente botou ali. Por exemplo, é o nome do nosso projeto, a versão, descrição, licença, autor, o tipo, que a gente botou módulo, o script principal, que a gente botou script.js, e alguns scripts aqui, que no caso eu vou deletar esse, porque ele criou por padrão, mas você pode deixar, não tem problema não. Seguinte, o que é isso aqui? Isso aqui é basicamente metadados do teu projeto, certo? E eles são. Tu não mexe nisso aqui na mão, certo? Tu não precisa mexer nesse package.json na mão. Tudo isso aí tu pode gerenciar com o NPM. Aliás, o próprio NPM gerencia quando tu usa ele. Que tipo de informação tem aqui? Vamos lá. Eu vou criar o nosso script.js e eu vou botar um código
tem muita coisa aqui, né? Pelo Word. O que que o npm gerencia pra gente? Por exemplo, se a gente rodar o comando npm start, ele vai rodar o nosso... Não, npm start, errei. npm... Eu acho que não tem isso, na verdade. Eu acho... Na verdade, perdão, falei besteira. Tem que definir o comando start aqui, certo? Vai ver aqui, npm start. E daí você tem que passar node script.js. Que seria justamente fazer isso aqui, certo? Então, agora a gente fez isso, a gente pode rodar npm start. Ok, não pode. Segura. Eu não tinha salvo. É esse problema, eu não tinha salvo o package.json. Lembrem de salvar os seus arquivos. Então agora a gente consegue rodar em npm start e ele vai rodar o nosso script ali que a gente definiu como script inicial. Beleza, qual a utilidade disso ao invés de tu só escrever node script.js? É só questão de configuração mesmo, certo? É um pouquinho mais simples. E quando a gente for ver, por exemplo, quando a gente for iniciar o Svelte, vocês vão ver que essas coisas são configuradas automaticamente pra gente. O que a gente tá fazendo na mão, mas, enfim, vai ser tudo automático. Agora, beleza, o NPM ele é um gerenciador de pacotes. Qual é a grande utilidade de um gerenciador de pacotes? É gerenciar pacotes. Por exemplo, a gente pode instalar um pacote aqui, usando o comando npm install. Antes disso, a gente tem que saber um pacote para instalar. Para isso, a gente pode, por exemplo, usar o search. Então, a gente passa npm search e passa o nome de um pacote. Eu vou passar React, por exemplo. Ele vai demorar um pouquinho e ele vai achar todos os pacotes que tem React no nome, certo? Eu vou baixar o React, só o React aqui, pra gente ver. npm install React. E o que vocês vão ver é que ele vai adicionar nas dependências do package.json o React, certo? O React, a versão que a gente instalou. Se a gente, por acaso, instalasse alguma outra coisa, deixa eu ver. Eu vou instalar algumas dessas outras coisas do React, só pra mostrar. Eu não vou nem usar, mas enfim. React Router DOM. Install React Router DOM. Ele vai instalar, beleza, e pronto, ele vai adicionar nas outras dependências também. Aí o que vai acontecer? Vocês vão ver que aqui ele criou duas coisas novas. Ele criou um packagelog.json. Vocês podem ignorar isso aqui, tá? Isso aqui é basicamente um arquivo que mantém a versão atual do pacote que você baixou. Isso é só para manter a consistência entre pacotes. Então, quando você for mandar para o GitHub, você manda esse packagelog.json e ele mantém as dependências direitinho para não quebrar o seu projeto, basicamente. Além disso, ele instalou esse Node Modules. E isso aqui é basicamente a pasta onde fica de fato a biblioteca, certo? Quando você roda um install, ele instala a biblioteca para cá. Então aqui a gente pode ver o código-fonte do React, por exemplo. Tem um monte de coisa aqui, enfim. Eu acho que isso não é o código-fonte, na verdade, isso é o código compilado, eu acho. Mas enfim, tá aqui o código do React, da biblioteca. Porque ele fica instalado aqui, certo? Não é compilado, né? Porque é JavaScript, mas enfim. Agora a gente instalou o React, ele está aqui nas nossas dependências, ele está instalado aqui no Node Modules. A gente pode vir aqui no nosso React.js e a gente pode importar coisas do React. Então eu vou importar alguma coisa from e vocês vão ver que já vai aparecer o React. Eu posso, por exemplo, sei lá, use state, né? Que é o estado do React, que é aquele state que a gente viu no Svelte. Então eu posso vir aqui e usar use state. A sintaxe ela é estranha, né? Use state. E tá aí. Isso aí é React, basicamente. Mas enfim, a gente não vai usar o React, certo? Então eu vou desinstalar o React do nosso programa. Para desinstalar, eu passo pelo uninstall React. Ele vai retirar e ele vai tirar do nosso page.json, vocês vão ver aqui. Além disso, provavelmente vai rolar um erro aqui, em algum momento. Se eu fosse rodar, por exemplo, ele ia dar um erro. Tá aqui, porque o React não está instalado, então ele vai dar um erro. E eu vou desinstalar aquele
Router DOM também, né? React Router DOM. Tá aí, eles instalam, basicamente. Outra coisa útil é que se vocês pegarem um projeto que já. Vocês, por exemplo, digamos que eu vou reinstalar o React aí pra mostrar pra vocês. Tem um projeto que tem uma dependência e ele pode ter várias dependências, né? Talvez ele não tenha só uma. E tu acabou de baixar ele do GitHub. O que acontece? Quando tu baixa um projeto do GitHub, tu não baixa o Node Modules dele junto. O Node Modules fica guardado. Por quê? Porque o Node Modules tem a biblioteca inteira. Então é muito pesado o Node Modules. Então tu não tá ele pro GitHub, certo? Tu nunca tá ele pro GitHub. Eu não vou ensinar Git nem GitHub aqui, então se você não entende disso, ou você pode ignorar pra não aumentar sua cabeça, ou enfim. Mas você não tá aí pro GitHub. O que acontece é, você baixa só o page.lock e o page.json, e daí, se por acaso você não tem instalado, né? Deletou o menor de modules para simular esse caso, você pode simplesmente vir aqui e rodar npm install. O que ele vai fazer? Ele vai instalar todas as dependências que estão listadas aqui. Então vocês vão ver, ele está aqui Node Modules com React dentro. Então é isso, tá? O que vocês precisam saber do npm é, dá para instalar pacotes, dá para desinstalar pacotes, e é meio que isso. É a parte útil. E quando você instala um pacote, você pode importar ele aqui dentro do seu script, basicamente. Certo. Basicamente é isso, de NPM. O que a gente vai ver agora é, de fato, como iniciar um projeto Svelte utilizando o Vite. Primeiro eu vou explicar o que é Vite, rapidamente. Eu vou mostrar isso no navegador, vou mostrar a, a tela da documentação do Vite. O Vite é basicamente uma ferramenta de compilação, certo? É meio que isso. É o que a gente chama de um build tool, né? Uma ferramenta de construção, enfim. Ele serve basicamente para. Ele é basicamente um monopólio que existe dessa ferramenta chamada Vite. Ela serve para construir basicamente todo tipo de coisa de front-end, certo? Se vocês vão construir front-end, vocês vão usar isso aqui. Ele faz basicamente duas coisas. Ele cria um servidor de desenvolvimento, que a gente vai ver já já. E ele builda, né? Eu vou falar buildar, mas é basicamente uma espécie de compilação, certo? Podem ver desse jeito. E é basicamente, tu pega o JavaScript que tu escreveu no teu código, HTML e tal, e ele deixa uma forma mais apresentável, certo? Ou no caso do Svelte, como o Svelte é de fato compilado, o Vite vai de fato compilar o Svelte, certo? Então, basicamente, vocês não precisam entender essas coisas na teoria muito a fundo. O que importa é que o Vite ele tem uma ferramenta para a gente de iniciar um projeto front-end, que é esse comando npm create Vite latest. Então eu vou copiar isso aqui e eu vou voltar para o nosso VS Code. E eu vou deletar tudo que tem aqui, tá? Certo? Vou deletar tudo isso que a gente criou. A gente vai criar algo do zero. E eu vou rodar aqui o comando npm Vite latest. Tá aqui. Provavelmente vai criar uma parte nova, mas enfim. Esse é bem parecido com o npm init. Então ele vai. Primeiro ele vai instalar o create Vite. Eles aceitam. E aqui é parecido com o npm init porque ele pede as coisas, as informações do projeto para vocês. Então eu vou dar o mesmo nome, era projeto web. Aqui a gente tem que selecionar o nosso framework. Eu seleciono as setinhas. Vanilla, por exemplo, é um projeto comum de HTML, CSS, JavaScript. Você pode fazer um projeto Vue, React, enfim. Nosso caso, a gente está escrevendo Svelte, certo? A gente vai vir escrever Svelte. Aí ele tem algumas variações, né? Eu vou mostrar para vocês o Svelte Kit em uma aula futura, lá na frente. Por enquanto, vamos ficar no JavaScript, certo? Por enquanto, vamos ficar no nosso básico JavaScript. E a gente vai instalar o npm, certo? Vou começar agora. Eu dei um enter ali. Ele vai instalar as coisas com npm. Vocês vão ver, ele vai criar uma pasta aqui. E ele já iniciou o servidor de desenvolvimento. No caso, eu não quero que ele faça isso, então eu vou parar aqui. Vou dar um Ctrl+C.
Se vocês estiverem seguindo aí, vocês podem dar um Ctrl+C também, não tem problema nenhum. Pra apagar o servidor. Vocês vão ver, ele criou 1 bilhão de arquivos, certo? É muito arquivo. Se acostumem, porque desenvolvimento front-end é meio assim. Aliás, desenvolvimento em geral é assim, né? Tem muito arquivo. Mas o front-end talvez seja pior, porque tem muito arquivo de configuração. Eu vou passar aí de um por um e mostrar pra vocês o que é cada um, certo? Não por todos, mas enfim, a maioria. Git ignore é o arquivo do Git que diz quais arquivos ignorarem. De novo, eu não vou ensinar Git aqui, então ignorem isso por enquanto também. Index.html é o index HTML do nosso projeto, certo? Então, é bem. Já explico melhor, mas é HTML. JSConfig são configurações do ambiente JavaScript. Vocês podem ignorar isso aqui completamente, tá? Page.json e page.log. Vocês já viram, né? Eu acabei de explicar. A única coisa interessante, vocês vão ver que ele já inicia com alguns pacotes, certo? Por quê? Primeiro é o pacote do Byte, que é o pacote que vai buildar o nosso projeto e rodar o servidor de desenvolvimento. O segundo é o pacote do Svelte, que é de fato o Svelte. E o terceiro é o plugin do Svelte pro Byte, certo? Então, são essas nossas dependências. E elas já estão instaladas aí no Node Modules, vocês vão ver. Ele é um ponto VS Code, que eu vou desinstalar. Vou apagar, na verdade. É bom. Ele tem um README, que tem umas explicaçõezinhas já do Svelte e tal. Eu vou apagar o README, a gente não precisa. E ele tem um Svelte config, que não tem nada e a gente não vai configurar nada do Svelte por enquanto. E ele tem configurações do Byte, que a gente também não vai precisar configurar nada. Então vocês podem ignorar tudo isso aqui, basicamente. Tudo isso vocês podem ignorar, a gente não vai mexer em nada disso. O que é importante pra gente? Source. A pasta Source tem o código-fonte do nosso projeto, basicamente. Vocês vão ver que tem algumas coisas aqui importantes e a gente vai ver o que são, basicamente. Rapidinho, na verdade, uma única coisa que eu quero recomendar para vocês é o seguinte: se vocês vierem em jsconfig.json, ele tem essa opção aqui ativada, certo? Ele tem check.js true. Eu recomendo que vocês coloquem isso como false, certo? Senão vocês vão ter alguns erros estranhos no código de vocês que, enfim, vocês não querem, provavelmente. Eu recomendo que vocês desativem isso aqui. Aí, vamos lá. O que é que tem aqui nessa pasta src, né? Source. Tem algumas coisas aí que para mim são bem conhecidas. Primeiro, tem um app.svelte, tem um app.css e um main.js. Eu vou começar pelo main.js porque ele é o ponto inicial aqui do aplicativo, mas vocês podem ignorar ele, na verdade. A gente não vai mexer nele depois disso aqui. A gente vai só ver o que é. Ele é basicamente o seguinte: ele importa o app.svelte daqui, vocês estão vendo? Ele importa ele. E ele roda uma única função, que é a função mount. E ela faz o seguinte: ela seleciona um, um elemento lá no nosso index.html, que é bem aqui. E o elemento que ele seleciona, vocês podem ver, e é by ID, é o elemento app, que é só uma div. Então ele pega essa div e ele seleciona ela, basicamente. E o que ele faz? Ele monta o app.svelte, que está bem aqui, nesse HTML. Ou seja, o que ele está fazendo, basicamente, ele está pegando todo esse app.svelte e tacando dentro do index.html no lugar disso aqui. É basicamente isso. É bem simples. A gente não vai mexer mais nesse arquivo, depois, a gente vai deixar ele desse jeito que tá, tá? A gente não precisa mexer nele. A gente só precisa mexer no app.svelte daí. E daí o que a gente modificar aqui, modifica no index.html. O que vocês podem fazer se vocês quiserem é modificar o título aqui, modificar os metadados, e vocês podem mexer, à vontade. Aí vamos lá. O app.svelte ele já vem com várias coisas, né, por padrão, porque o Vite inicia algumas coisas aí. Eu não vou mostrar o código pra vocês disso aqui, porque é um código bem grande, se vocês quiserem dar uma olhada. Não é bem grande, né, mas é grandinho. O que importa pra gente é o seguinte: o Vite, quando ele inicia, ele cria três scripts, na verdade. O primeiro é o script dev, que é o script que inicia o servidor de desenvolvimento. O segundo é o build, que ele builda o nosso projeto Svelte, certo? Ou seja, ele compila o projeto.
E o terceiro é o preview, que ele dá pra gente um preview do projeto buildado. Uma pré-visualização, né? Primeiro, vamos ver o que é o servidor de desenvolvimento, que eu já falei algumas vezes aqui, vocês devem estar curiosos para saber o que é. Para rodar um desses scripts aqui, vocês usam npm run e daí o nome do script. No nosso caso, a gente vai rodar npm run dev, que é o nome do script de desenvolvimento. Eu estou na pasta errada, vocês estão vendo aqui, eu estou em aula 6 temp, tá em projeto e web, né? Então eu vou entrar projeto e web. E agora sim eu vou dar npm run dev. Ele me pediu acesso de administrador, então vocês talvez tenham que fazer isso. Na verdade, não foi pedido de acesso, foi só pedido de firewall. Enfim, talvez apareça, talvez não para vocês. E ele abriu basicamente um servidor de desenvolvimento nessa URL aqui. E aí vocês vão fazer, vocês vão acessar essa URL no navegador de vocês. Eu vou voltar aqui pro Firefox e vou abrir a URL. Aqui, localhost 5173. E vocês vão ver que tem uma página aqui, tem uma página. Essa aqui é aquela página que a gente estava vendo do Svelte lá no nosso VS Code. Essa pasta bem aqui. Página bem aqui, perdão. Então, ele iniciou o servidor de desenvolvimento. E o que é o servidor de desenvolvimento? Ele é um servidor, de fato. Ele é um servidor local. Então, vocês vão ver, a gente acessa ele pelo localhost. Ou seja, você não consegue acessar isso de fora. Se eu acessar pela internet, não vai funcionar. Só consegue acessar no meu computador, essa URL. E o que ele faz ele serve essa página app.svelte no navegador, pra gente conseguir testar ela, certo? Então, deixa eu voltar aqui, pra vocês verem de novo. Vocês estão vendo que é aquela página ali mesmo. E eu tô vendo ela pelo meu navegador, né? Ao invés de só ver o código. Agora, qual é o ponto interessante desse... que dá pra ver com esse servidor de desenvolvimento com o Byte? Eu vou ajeitar a tela rapidinho. Calma aí. Vamos lá, eu deixei a tela lado a lado pra vocês conseguirem ver. E o que é que acontece? Deixa eu dar uma fechada nessas coisas aqui. Baixar isso aqui. Aqui a gente tá o nosso código-fonte HTML. E o que a gente vai ver é o seguinte: eu vou pegar esse texto aqui, get started, e ele tá bem aqui no nosso HTML. Se a gente vier aqui e modificar ele, e salvar, vocês vão ver que ele atualiza ao vivo, basicamente. Então, se eu escrever aqui Hello World, salvei, ele aparece ali. O servidor de desenvolvimento ele serve basicamente para isso, certo? É pra tu. Eu não preciso carregar a página para ver as modificações do Svelte. É, é bem útil, certo? É bem útil. É, até porque, caso contrário, vocês. Lembrando, o Svelte é compilado. Caso contrário, vocês teriam que buildar o projeto inteiro antes de testar como ele está na tela. Então, isso aí pra gente é extremamente útil, certo? Então, quando vocês estiverem desenvolvendo alguma coisa, vocês vão abrir o servidor de desenvolvimento e abrir a página que ele mandar para vocês, e é isso, certo? É a melhor forma de desenvolver. Agora, vamos só mostrar o outro comando que a gente tinha, que é o comando de build, né? npm run build. Deixa eu voltar aqui no nosso package.json. E vocês vão ver que a gente tem um comando de build. O que é esse comando? Ele builda. Ele compila o Svelte, certo? Então eu vou rodar ele e a gente vai ver o que roda. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá aqui. Buildou, foi bem rápido, porque é um projeto bem pequeno. E o que ele fez, ele colocou na pasta dist barra index.html. Deixa eu botar a tela inteira aqui para vocês. De volta. Tá aqui. E vocês vão ver que ele criou essa pasta dist bem aqui, ó. Não tinha antes. Aqui vocês vão ver que é tudo HTML, JavaScript e CSS. Ou seja, ele transformou esse nosso app.svelte e country.svelte que tinha aqui em HTML, bem aqui, JavaScript, tá bem aqui, ele tá tudo em uma linha só, né? Mas enfim. E CSS, tudo em uma linha só também.
E agora, se eu quiser, eu posso vir aqui e abrir esse arquivo no meu navegador e eu posso não só fazer isso, eu posso servir esse arquivo de um servidor, por exemplo, de um servidor web. Normalmente. Eu não poderia com isso aqui, porque isso aqui não roda em um navegador. Isso e roda. Né? Uma coisa que vocês vão ver é que ele sempre vai buildar as coisas em uma linha só. Tem um motivo muito simples, que é a gente quer que os nossos arquivos sejam o menor possível. Então ele tira todos os espaços, basicamente, porque espaço ocupa linha. Aqui vai ter um espaço que é necessário, né? Não pode fazer um let é. Mas todo espaço ele pode tirar, ele tira, basicamente. Isso é coisa do Vite, não é do Svelte. CSS ele vai fazer a mesma coisa, vocês vão ver também. E esse é basicamente o processo É o ambiente de desenvolvimento todo é esse, certo? Vocês vão ter o Node.js por cima disso tudo. Por exemplo, isso aqui é rodado em cima, esse processo de desenvolvimento é rodado em cima de um Node.js. O próprio servidor de desenvolvimento é um servidor Node.js. O NPM ele é usado para gerenciar pacotes, né, gerenciar as bibliotecas do nosso aplicativo. O Vite, ele é a nossa ferramenta de tanto de desenvolvimento quanto a nossa ferramenta de building, né, de construção, a gente poder servir o nosso Svelte depois. E esse é o ambiente geral. Quando vocês vierem aqui, eu vou voltar para a outra tela de dá para ver os dois. Cadê aqui? E vocês vão ver que deixa eu ajeitar aqui só. E eu vou agora tirar tudo isso aqui, não me importa. E vou iniciar o servidor de desenvolvimento de novo. E tá aí, agora eu tenho uma tela vazia, basicamente. Ela tá vazia, mas ela tem CSS ainda, então eu vou deletar o CSS também. Eu tenho inteiro o CSS. E pronto, tá aí, agora tá sem nada. E a gente pode vir aqui e começar a escrever o nosso Svelte. Botão, clique aqui, vou salvar. Tá aí o botão, clique aqui. Enfim, a gente pode escrever Svelte aqui dentro, né? Um clique igual a função console.log. Foi. Eu botei isso aqui, não é pra botar isso aqui não. Viajei. Aí se eu abrir aqui o F12, o meu console, vocês provavelmente não vão estar vendo, mas enfim. Tá lá ele printando no Wii no console. Então é isso. Basicamente o ambiente de desenvolvimento do Svelte, certo? Esse é o grosso da aula, é isso, basicamente. Eu recomendo que vocês façam isso, né? Se vocês né, tiverem um ambiente que dá pra testar isso na casa de vocês, recomendo que vocês tentem. Mas não é pra dar muito problema, é pra ser um negócio bem simples. O conceito não é muito difícil. Vocês vão se familiarizar com essas ferramentas com o tempo. Algumas delas podem ser meio estranhas, algumas talvez não. Mas é isso. O resto dessa aula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou basicamente aproveitar, a gente tem esse ambiente de desenvolvimento pronto, e eu vou fazer uma revisão, certo, do Svelte. E vai ser uma revisão no formato de fazer uma página prática, certo? Então eu vou mostrar para vocês uma página que a gente quer fazer, e a gente vai fazer ela, usando o Svelte. Quem não tem interesse em ver, pode sair, né? Tá tudo bem. Mas eu recomendo que você dê uma olhada, certo? Mas o conteúdo dessa aula basicamente acaba aqui. Então, obrigado por quem assistiu e vamos ver a nossa revisão agora. Então vamos lá. Seguinte, agora a gente vai para um projeto prático, certo? E a ideia é o seguinte, vou mostrar para vocês o protótipo do nosso projeto. Protótipo muito profissional. É o seguinte, é uma página de chat, basicamente. Certo? A gente tem texto aqui que vai subindo conforme a gente recebe texto. A página ir para cima. Tem um lugar para escrever texto aqui, certo? É um input.
Tem um botão para enviar, o texto rola para cima, e aqui dá para selecionar a sua imagem de perfil, usando esse botão de select, um seletorzinho, e dá para selecionar o seu nome de usuário, basicamente. Aqui tem a logo do web, aqui é espaço vazio, não vai ter nada aqui. E é isso, o protótipo do nosso site vai ser basicamente esse, certo? Um site mais profissional você faria isso no Figma, né? Mas eu gosto de usar o Paint. Aí vamos lá, vamos começar então vendo o nosso... Ah, tá errado aqui, calma aí. Aí o nosso VS Code com o nosso site do lado. Assim, aquela tela eu fiz foi para uma página mais larga, né? A gente tá fazendo uma página bem estreita aqui. E começar a aula mais focada em Svelte, eu não vou fazer, eu não vou a responsabilidade, certo? Mas eu vou tentar fazer um negócio decente. Vamos lá, vai ser uma aula bem ao vivo mesmo, porque eu não preparei isso antes, certo? A gente vai ver aqui agora. Como a gente tem duas telas principais, né? Basicamente a tela de perfil, não a tela, né? Mas a área de perfil e a área dos comentários. Eu vou fazer duas divs aqui. E uma meio que a nossa header ali, né? Eu vou colocar ela como header, certo? Dentro dela a gente tem uma imagem, que é aquela imagem de perfil, né? Foto de perfil do usuário. E o source dela, por enquanto, vai ficar vazio mesmo. Deixar sem nada por enquanto. E além disso, a gente vai ter um daqueles botões de select. Isso eu não ensinei, né? Na verdade. Então eu acho que eu não vou usar ele não, na verdade. Eu vou usar um input de arquivo, certo? Para o usuário poder colocar um arquivo como foto de perfil dele. Aí eu vou botar um label para esse input. Botar ele aqui dentro, não vou usar o for. Imagem de perfil. Eu não tô salvando esse, é por isso que não tá aparecendo ali. Mas se eu salvar aqui. E não, eu não ativei também o servidor de desenvolvimento. Agora ele, em algum momento ele vai aparecer ali. Ou não. E eu deletei IE.css, certo? Mas ele ainda está sendo linkado bem aqui. Então eu vou deletar ele daqui. Vamos ver agora. Aí, agora tá certo. Voltando então, a gente tem aqui agora a nossa imagem de perfil. Tem o nosso input. Falta mais um input, que é o input de texto, que é o nome de usuário, né? Vou fazer um label para ele também. Nome de usuário. Nome do usuário, né? Tá, nome do usuário. Beleza. Ali já apareceu, depois a gente ajeita o estilo. Essa div aqui, ela vai ter o seguinte. Ela vai ter, primeiro, um input de texto. E esse input... Eu não quero um label para ele, porque como vocês viram no protótipo, né? Deixa eu voltar aí pro protótipo. Voltando aqui. Esse aqui é o nosso protótipo. Vocês vão ver que o nosso input ele não tem label, né? Para fazer isso e não ter problema de acessibilidade, a gente pode fazer o seguinte. Voltar aí para nossa outra tela. A gente pode dar um atributo chamado AreaLabel. E é basicamente uma label interna, só sem. Uma label, não é mostrada por input, certo? Então eu vou botar aqui enviar mensagem. E vai ser um input para enviar mensagem. Esse é o objetivo dele, né? Poderia botar um formulário em volta dele, mas por enquanto eu não vou fazer isso, certo? Então isso por enquanto. O que eu vou fazer agora é uma div nova. Essa div vai ser a div dos comentários, de fato. Então os comentários vão aparecer aqui, certo? Beleza. Esse aqui vai ser o HTML da nossa página, certo? Bem basicamente é isso. Agora vamos pensar vamos voltar aqui na outra tela de protótipo e vamos ver aqui
o estado da nossa página. Quais são as variáveis que a nossa página vai precisar ter como estado? Olhando assim, a gente vai pelo menos ter o nome de usuário, certo? Vou colocar em vermelho aqui. O nome de usuário é um estado da nossa página. A foto de perfil talvez seja um estado da nossa página, mas eu vou deixar isso por último, certo? Porque vai ser mais complicado. As mensagens em si vão ter esse estado, certo? As mensagens que estão sendo mostradas na página atualmente. E o texto que o usuário está escrevendo no momento vai ser estado, certo? Então a nossa página vão ter 3 estados inicialmente, pelo menos. Eu já vou, então, vir criar eles direto. Let username. Um state vai começar vazio. O usuário vai começar sem nome de usuário. Input, né? O text message. Que é a mensagem que o usuário está escrevendo agora. Vai começar vazio também. E messages, né? São as mensagens do chat. Vou botar chat messages. Vai ser uma lista, né? Vai ser uma lista. Então eu vou começar com uma lista vazia. A gente vai ver um pouquinho mais sobre listas na próxima aula, certo? Mas, por enquanto, vocês podem só usar elas de boa, não é muito problema não. A lista funciona normalmente no Svelte. Como estado, né? Um estado funciona normalmente. A gente vai ver um pouquinho melhor isso na próxima aula. Beleza. Agora a gente tem um nome de usuário, uma mensagem e o chat message, né? E a nossa página tá desse jeito estranho aqui. E por enquanto pra gente serve. Eu acho que eu vou só botar. Só separar, certo? Vou só separar essas coisas. Eu vou primeiro fazer um calable quebra-linha. Eu vou dar um display block nela. Só pra gente ter uma linha cada label. E eu vou fazer com que esse enviar mensagem, ele tenha um... Vou botar um botão junto dele. Eu vou fazer ele ser um formulário, na verdade, né? Enviar mensagem. E vai ter um botão... Eu vou botar uma setinha aqui, certo? Mas essa setinha tá meio feia. Mas vai ser assim, por enquanto. Depois a gente pode, por exemplo, usar uma biblioteca de ícones. Eu posso mostrar isso nessa aula para vocês. Então, beleza, tá aqui. Agora eu vou botar um submit primeiro no nosso formulário. Eu não vou botar uma função anônima, porque vai ser muito grande. Eu vou fazer uma função render submit. E eu vou adicionar também a função render submit. Render submit. Vai receber um evento. Eu vou fazer é cancelar o formulário de recarregar a página, que a gente já tinha visto anteriormente nas outras aulas. E eu vou usar aquele bind que a gente viu na aula passada para ligar o valor da variável username no input do username, que é esse aqui. Então eu vou dar um bind velho é igual a username. Eu vou fazer a mesma coisa para mensagem aqui. Então eu vou dar um bind velho é igual a message. Então quando eu escrever alguma coisa aqui ou aqui, a variável username e a variável message vai ser o mesmo valor e tá aqui, certo? E a gente tem que fazer nada mais. Agora eu quero fazer o seguinte. State vai ser basicamente... State não, perdão. Chat message vai ser um array, uma lista de mensagens. Toda vez que o usuário enviar uma mensagem, eu quero fazer o seguinte. Chat message.push, que é colocar uma coisa nova no fim do array, né? A gente viu isso na aula de JavaScript. Eu quero colocar nas chat messages, né? É uma lista. Eu vou mudar o nome para chat message. Eu quero adicionar o valor atual de mensagem em chat messages. Certo? Então, agora tá aí. O valor de chat message está sendo adicionado. Agora eu vou vir aqui e eu vou usar ele nosso it, certo? É o nosso for, basicamente. Então, para cada chat message, para cada mensagem do chat, como MSG, vou dar o nome de MSG, eu vou basicamente botar uma div
para colocar em volta da mensagem. Vai ter uma imagem, que é a imagem de perfil do usuário. Imagem de perfil do usuário. Por enquanto não vai ter nenhum source. Vai ter primeiro um P, que vai ser o nome de usuário da pessoa. E depois vai ter um outro P que vai ser a própria mensagem. Então vai ter o nome de usuário e a mensagem. Ou seja, esse nosso message aqui, ele vai ter que ter as duas informações. Ele vai ter tanto o nome de usuário como a mensagem. Então a gente quer message, ao invés de ser um string, que a gente está fazendo aqui, a gente vai querer adicionar um objeto nele. Então a gente vai fazer o seguinte: let chat message é uma variável nova que eu estou fazendo. Vai ser um objeto, e dentro dele tem uma message, que no nosso caso vai ser a própria message. E a gente vai ter um username, que vai ser o próprio username. E ao invés de a gente passar message aqui, a gente vai passar esse novo objeto que a gente criou. Ou seja, agora chat messages não é mais uma lista de strings, né? Não é uma lista de mensagens. É uma lista de objetos chat message, e cada um deles tem dentro dele um nome de usuário, username, e uma mensagem, message. Beleza? É isso que está dentro do chat messages. Então agora a gente pode vir aqui, a gente tem acesso aos valores de chat message por meio de MSG. A gente vai simplesmente acessar msg.username. Lembrando, isso é JavaScript, então a gente tem que abrir as chaves, né? E embaixo a gente vai colocar msg.message. De novo, em chaves. Beleza. Como a gente não tem nenhuma... O nosso array não tem nenhuma entrada ainda, esse it tá vazio, né? Esse it não tá fazendo nada, por enquanto. Se a gente escrever alguma mensagem aqui agora, pronto, tá aí. Não tem nenhuma imagem, então ele botou o texto alternativo. Mas tá aqui, Ítalo, oi. Apareceu a mensagem. Se eu mandar outras mensagens aqui, ele vai colocar outras mensagens. Uma coisa que eu vou fazer é uma utilidade, né, de uma experiência de usuário, né? Para melhorar a experiência do usuário. Depois que eu enviar a mensagem, eu vou fazer com que o message seja vazio. Aquele input fique vazio. Eu vou reiniciar a página aqui. Só para apagar as mensagens. Agora, toda vez que eu escrevo alguma coisa, o input fica vazio, porque eu coloquei isso aqui, certo? Só para uma experiência de usuário, assim. Agora, a gente tem algumas coisas nessa nossa aba de comentários. Eu vou melhorar um pouquinho o CSS para a gente conseguir entender o que está acontecendo, certo? Eu vou fazer com que essa div seja uma classe main, certo? A classe principal. Eu vou selecionar ela, ponto .main. E eu vou dar um display para ela de flex. E isso já é, sinceramente, para a gente já é o suficiente. Eu vou só dar um specify content space between. Space between. Beleza? É isso que a gente quer, por enquanto. E o que eu vou fazer é as mensagens, quando a gente adicionar elas. Ítalo, oi. Eu quero dar um background color para elas. Então eu vou botar aqui um class message, uma mensagem. E eu vou selecionar ela aqui, mensagem. Vou dar um background color. Pode ser uma cor qualquer, não me importa muito qual é a cor de fundo. Eu dei um nome errado, eu acho. Ah, não, dei não. Eu acho que é só porque... Não, acho que... eu dei o nome errado, sim. Mensagem. Tá aqui. Erro meu. O Svelte, ele reclama se tu dá o nome errado. Aqui eu dei o nome errado também. É mensagem. É porque eu escrevi message, né? Primeiro que tá certo. Mensagem, pronto. O Svelte, ele reclama, vocês viram, né? Se eu dar o nome errado aqui, ele reclama, eu tô usando um CSS que não existe. Então isso é interessante porque vocês, né? Eu posso perceber esse meu erro que eu fiz aí, por exemplo. Agora você vai adicionar uma mensagem, oi.
Oi. Aí ela tem um fundo diferentinho. Depois eu melhoro um pouquinho o CSS. Por enquanto, é isso aqui que a gente tem. Certo? O CSS vai demorar um pouquinho mais. Mas vocês estão vendo que agora o estado da nossa página tá bem bonitinho, né? Tá bem certo. É funcionando bem simples. O usuário coloca um texto aqui, o nome de usuário dele, ele vem adicionando uma mensagem. Tudo bem? E tá aí. Tudo bem. Melhorando o CSS já vai ficar bem legal. Mas, antes disso, eu quero só colocar uma imagem de perfil do usuário. Só que aqui as coisas complicam um pouquinho mais, porque o usuário vai ter que selecionar uma imagem de perfil. E para isso a gente vai ter que dar uma olhada de como é que funciona uma imagem que é adicionada por esse input aqui. Como é a gente pega imagens do input? Vamos ver isso. Então, vamos lá. O sistema de arquivos do JavaScript ele é um negócio um pouquinho mais complicado, certo? Do que... Assim, ele não é complicado, mas é algo diferente do que a gente viu até agora. Quando você faz um input do tipo arquivos, né, aqui, tipo file, o valor dele não é um valor de verdade. O valor dele, na verdade, fica em um lugar chamado files, um atributo files dele. Esse atributo aqui, files. A gente pode, que nem a gente dava bind no valor do input, a gente pode dar bind em files. Então eu vou fazer uma variável ser igual a files. Eu já criei, na verdade, essa variável como um estado, variável files. Então eu vou dar um bind aqui. O atributo files é igual a variável files. Essa variável começa vazia, certo? Ela começa indefinida. E eu vou deixar assim, eu vou deixar ela começar indefinida. Agora é o seguinte, a gente tem esse arquivo, né, aqui, quando a gente envia ele. Eu posso clicar aqui e adicionar um arquivo. Acho que vocês não vão ver a tela de prompt do arquivo, né? Deixa eu mostrar a tela inteira para ver. Aqui, quando você clica, ele aparece um prompt do arquivo, né? Eu posso selecionar a imagem e ela aparece aqui. Só que a gente ainda, a nossa imagem, nossa foto de perfil, ela ainda não tem um source, né, aqui. Como é que a gente faz para fazer isso? Deixa eu voltar para a tela aqui. Basicamente, é... não é basicamente, é algo um pouco mais complicado. Você poderia pensar que a gente poderia só colocar files aqui. Isso não vai funcionar, certo? Se eu testar aqui, ele vai dar um erro, vai ser difícil de ver, mas enfim, se eu abrir esse console, ele vai dar um erro. Vou deixar na tela inteira para vocês verem. Ó, vou abrir um console aqui. Ele não deu um erro, na verdade. Que é engraçado. Mas se eu vier no... Aqui vocês vão ver que o source dele é Object File List, né? Ele transformou files em um texto. Só que files é um objeto. É um objeto do tipo file list. Esse objeto file list é esse objeto aqui. E ele é uma lista. Ele é uma lista de arquivos. Ou seja, como a gente só tem sempre um arquivo, só dá para adicionar um arquivo. Se eu vir aqui, se eu tentar adicionar mais de um, não dá. É só um arquivo. A gente pode vir aqui e simplesmente acessar o primeiro arquivo, certo? Não tem problema. File 0. Agora, se eu fizer isso, ainda não é o suficiente, tá? Agora sim ele deu um erro, inclusive. Por quê? Não vai dar pra ver aqui porque ele deu um erro. Mas, files 0 não é ainda uma string, né? Source só pode ser uma string. Todo atributo só pode ser uma string. Só que file, na verdade, files 0 é é uma variável do tipo file. Esse tipo aqui é um objeto, outro objeto. Esse objeto, ele tem algumas coisas interessantes, mas o que a gente vai fazer com ele é transformar ele em uma string usando outro método que existe no JavaScript, que é o url.createObjectURL. Que ele faz o seguinte, ele pega um objeto, geralmente um objeto do tipo arquivo, né? E ele transforma numa string que pode ser carregado dentro do HTML. Então tá aqui, ele cria um URL representando o objeto que é passado. No nosso caso, a gente vai passar files 0, ou seja, o primeiro arquivo que foi carregado com o input de arquivo, né?
E a gente vai usar esse arquivo para criar uma URL. E a gente vai passar essa URL como source da nossa imagem, basicamente. Então essa é uma linha complicadinha, né? Mas é o jeito de fazer isso no JavaScript, basicamente. Então eu vou carregar a nossa página. Ela tá dando algum erro ainda, eu acho. Ah, sim. Esse file, a gente na verdade não acessa ele com assim. A gente acessa ele com o método item, certo? Item 0. Ele não é um array, ele não é uma lista. Ele é um objeto inferente. Então você acessa ele com esse método item. Ainda tá dando erro. Vamos ver o que é. Ahn, Ah, sim. Esse erro é interessante. Na verdade, é um bem besta. Files começam undefined. Eu não defini nada nele no começo. Ou seja, assim a página começa, files não tem o método item, certo? Files não tem o método item. É impossível de fazer. Eu acho que eu não posso usar o operador de. Vamos testar. Eu não posso usar isso aqui. Aqui dentro do source eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer o seguinte. Vamos usar o nosso if, né? Se files for igual a undefined, vou usar um igual normal, não printa nada, né? No caso eu vou fazer o contrário. Se files não for igual a undefined, aí mostra a imagem. Só isso. Vai carregar nessa página. E agora não deu erro. Por quê? Ele só vai mostrar aquela imagem de perfil se o usuário carregar a imagem de perfil. Então não vai dar mais erro, porque isso e nunca vai ser undefined. Não aqui dentro, pelo menos. Agora eu vou carregar nas fotos de perfil. Eu acho que ainda tá mostrando, né? Tá? Vou carregar essa imagem aqui. E ele carregou, de fato. Só tem o detalhe, ele carregou a imagem no tamanho inteiro. Para consertar isso é bem simples, né? A gente vai primeiro dar uma classe aqui. É... Profile pic. E eu vou vir aqui com o profile pic. Vai ter um widget. Eu vou fixar um. Assim, não tá muito responsivo, né? Obviamente, isso aqui. Vou botar um tamanho fixo mesmo. Tá aí agora um tamanho bonitinho de imagem de perfil. Só que agora, na nossa. Quando a gente for carregar uma mensagem de usuário ali, né? Ítalo, oi. A gente tem que botar a imagem de perfil do usuário aqui dentro. Ou seja, a gente tem que passar para chat messages a imagem de perfil do usuário. Como a gente vai fazer isso? A gente vai. Toda vez que a gente for dar push chat image, além da gente passar message username, a gente vai passar também profile pic. Que vai ser diretamente ao A gente poderia passar a files.item 0, na verdade, né? Poderia fazer isso aqui. Não tem esse ponto e vírgula. E daí aqui dentro, a gente teria que novamente chamar o url.blá que é isso aqui. Mas eu vou chamar aqui dentro direto. Tá? Então eu vou fazer url.createObject url. Então o profile pic já é direto já é o source que a gente pode usar direto lá. Ou seja, aqui dentro o que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, a gente tem o nosso objeto message no nosso it. E a gente vai selecionar message.profilepic como o source da nossa imagem. Agora, se eu selecionar uma imagem de usuário, aliás, uma imagem de perfil, perdão, vim aqui, Ítalo, oi. De novo, eu esqueci de adicionar o tamanho, né? Eu já tenho aqui a classe profilepic, então eu vou botar class profilepic. Vou recarregar a nossa página aqui. Não precisava estar carregando, é por costume mesmo, que tem o servidor de desenvolvimento aqui. E agora tá ali bonitinho as nossas mensagens. Então, por acaso, eu poderia ter outro usuário aqui, o usuário HTML5, que escreve coisas aleatórias aqui. Aleatórias.
E tá aí, tem um usuário diferente HTML5. Enfim, é uma página de chat bem besta, bem simplesinha, né? Mas que funciona, né? Assim, coisas que mudariam é esse render submit numa página mais séria, né? Ele enviaria uma requisição para algum servidor, para daí o servidor passar a mensagem para os outros usuários, né? Isso é um chat local, basicamente. O estilo, eu não fiz um estilo muito bom, né, também. Eu não fiz isso aqui que a gente ia fazer. E ia demorar um tempinho a mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula a mais fazendo isso. Mas eu queria mostrar mais a parte do estado no JavaScript, certo? Vocês viram aqui nessa aula, basicamente, nesse exemplo, né, guiado. Vocês viram como dá para usar estado para fazer inputs. Geralmente a gente usa muito estado para fazer input, certo? Com o bind. Vocês viram como é que funciona os files do JavaScript. Inclusive com o estado. Tu pode usar files com o estado do Svelte. Funciona normalmente. Vocês viram como é que funciona uma lista com o estado no Svelte. Percebam uma coisa interessante que nessa aula vocês talvez não tenham visto. A gente está adicionando a gente quando a gente dá um oi aqui, né, uma mensagem nova, a gente está simplesmente adicionando uma coisa nova numa lista. É a única coisa que essa função faz, render submit. Ela adiciona uma coisa nova numa lista. Só que só do fato de chat messages ser um array com estado, ele automaticamente atualiza o HTML do site baseado no valor da lista. Então talvez vocês não tenham percebido a nuance disso, mas assim, é muito interessante que aqui dentro a gente não precisa fazer document.createElement, nada disso. Só o fato de que isso aí é um array com estado, uma lista com estado, e que a gente tem um it aqui embaixo que seleciona essa lista com estado, já faz com que essa página seja completamente funcional sem a gente ter que fazer quase nada. Certo? Posso vir aqui e adicionar quantas coisas eu quiser. Então isso é uma coisa muito interessante. A gente vai ver um pouquinho melhor de arrays com estado, listas com estado na próxima aula. E outras coisas com estado também. Mas essa aula foi basicamente isso, certo? Se tiverem dúvidas sobre a primeira parte da aula, sobre esse exemplo, podem perguntar. Na verdade, antes de terminar a aula, eu vou mostrar o build dessa página, né? Eu estava mostrando o servidor de desenvolvimento, vamos mudar um npm run build. Ele vai buildar. Aí tá aqui em dish. Aqui, o JavaScript da página ficou esse. O HTML ficou esse aí. É... E a gente pode rodar em npm run preview. npm run preview. Para testar a nossa página como ficaria em desenvolvimento. Tá aqui. É... Vai ser exatamente a mesma coisa do desenvolvimento, não, perdão, em produção, né? Isso é a página buildada já. Então fica desse jeito. É a mesma coisa de estar em desenvolvimento, né? Obviamente. E é isso. Essa aula foi essa. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida pode perguntar. E valeu.